Olá, querido aluno. Estamos aqui de volta para fazer mais uma correção. Vamos agora com a questão 9. Um carro percorre uma estrada reta e horizontal em movimento uniforme com velocidade constante de 20 metros por segundo, sob a ação de uma força de 1.800 newtons exercida pelo motor. Calcule o trabalho realizado pelo motor. Poxa, como ele falou aí, né, é um trabalho do motor, né? Então, o trabalho motor nós sabemos que é um trabalho que é positivo. Por que o trabalho é positivo? Porque a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui a nossa estrada. Eu tenho que a força aponta no mesmo sentido do deslocamento. Poxa, mas quanto foi o deslocamento deste veículo? Ele não me deu, mas ele me deu a velocidade e ele me deu o tempo. Então, ele me deu a velocidade, que é de 20 metros por segundo. Ele me deu o tempo, que é de 4 segundos. Poxa, se ele me deu a velocidade e o tempo, eu posso calcular o deslocamento, né? Como, professor? Como é que eu vou calcular o deslocamento? Vamos nos lembrar do primeiro bimestre. Deus vê tudo. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Deus vê tudo. Então, a nossa distância vai ser igual a 20 vezes 4, que é igual a 80 metros. Poxa, já tem a distância, me falta agora a força, né? Quanto que vale a força? Vale 1.800 newtons. Então, F é igual a 1.800 newtons. Poxa, tenho todos os dados agora é só partir para o abraço, né? Então, o trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Bem, o cosseno aqui vai valer 1, né, porque a força de deslocamento aponta no mesmo sentido. Então, o trabalho vai ser igual a força 1.800 vezes deslocamento 80 metros vezes 1. Bem, 18 vezes 8, não é? Se fosse 20 vezes 8, daria 160, mas é 18, que é 2 unidades menor. Então, é 160 menos 16. 160 menos 16 vai dar 150 e 144. Mas aí eu comi 2 zeros para fazer a conta, né? Então, o trabalho vai ser igual a 144 mais 2 zeros. Vamos confirmar aqui, né? 18 vezes 8, só um rascunho rapidinho, tá? 8 vezes 8, 64. 4 vai 6. 8 vezes 1 é 8 mais 6, 14. 144. Isso aí, mais 2 zeros. E aí eu vou ter 14.400 vezes 1, que vai ser 14.400, né? Então eu tenho o trabalho igual a 14.400 joules de energia. Bem, bem tranquilinha essa questão, né? O mais difícil que foi fazer a conta. Vamos lá? Uma pedra com massa de 0,10 kg ou 100 gramas é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 20 joules. Qual é a altura máxima atingida pela pedra? Bem, essa questão aqui, ela me fala sobre energia cinética. Bem, como ele não me deu outros dados, eu sou obrigado a responder essa questão através de energia. O que é energia cinética? Nós já vimos nas questões anteriores que energia cinética é energia que depende da velocidade, não é? Então, é uma energia que ela é dada como sendo meio de mv ao quadrado. Já nós temos uma outra energia, que é a energia potencial gravitacional, que é a energia que depende única e exclusivamente da altura. E ela é escrita como mgh. Pô, eu falei que ela depende única e exclusivamente da altura, dando uma forçadinha, considerando que nós estejamos na massa e que nós estejamos na Terra.
e que a nossa gravidade não se altera, ela é praticamente constante em todos os pontos da superfície. Então a gravidade vai ser aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou falar o seguinte, eu vou falar que a energia vai se conservar. Vou falar que a energia cinética vai ser igual à energia potencial gravitacional. O que significa falar isso? Significa que a mesma quantidade de energia que a pedra tinha quando eu lancei ela, ela terá quando ela estiver no ponto mais alto da sua trajetória. Então, toda energia referente à velocidade se transformou em energia da altura, que no caso é a energia potencial gravitacional. E quais são os dados? Eu tenho que a massa é de 0,1 kg. A energia cinética é igual a 20 joules. Então eu terei que 20 joules, que é a energia cinética, é igual a mgh. Pô, a massa vale 0,1, então 20 é igual a 0,1 vezes a gravidade, que vale 10, vezes a altura, que eu não sei. 1 vezes 0,1 vezes 10 é 1. Então eu vou ficar com 20, que é igual a 1h. Então h, que no nosso caso é a altura, vai ser igual a 20 metros. Muito fácil essa, né? Acho que foi a mais fácil até agora. Bem, a única dificuldade que nós tivemos aí foi escrever qual é a equação da energia cinética e da energia potencial gravitacional, que nós não vimos ainda. Bem, energia potencial gravitacional é escrita como mgh, onde m é a massa, g é a gravidade, h é a altura, e energia cinética é meio de mv ao quadrado. M continua sendo a massa e v ao quadrado é a velocidade ao quadrado. A gente nem usou essa energia cinética, a gente só usou a energia potencial gravitacional. Vamos para o próximo. Nossa próxima questão é a questão 11. Um boi arrasta um arado puxado por uma força de 900 newtons, sabendo que o trabalho realizado pelo boi foi de 2.700 joules, calcule a distância percorrida pelo boi. Então, trabalho é igual a 2.700, a força é igual a 900 newtons. Eu quero saber o deslocamento. E vamos lá. Eu tenho aqui o boizinho, né, que está puxando o arado. Então, aí está puxando o arado, que é uma barra com umas rodinhas assim, né, que vai, ou umas rodinhas ou um garfo, né, que vai riscando a terra. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o boi está se deslocando nessa direção e a força que ele está fazendo está na mesma direção que ele está se deslocando. Então, o deslocamento e a força têm a mesma direção e sentido. Então, o cosseno de θ aqui vai ser igual a 1. Então, o meu trabalho vai ser escrito como força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Então, o meu trabalho vai ser 2.700, que vai ser igual a 900 vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, que vale 1. D vezes 1 é D mesmo. O 900 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com 2.700 dividido por 900 é igual a D. Aqui eu vou cortar 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo. 27 dividido por 9, né? Então, o deslocamento aqui vai ser de 3 metros. Nossa, bem pouquinho. Vamos para a próxima.
Um corpo de massa de 2 kg está inicialmente em repouso num dado instante para atuar sobre ele uma força de modo de 10 newtons. Sabendo que ele gasta 5 segundos para percorrer 10 metros, calcule o trabalho realizado. Excelente questão, magnífica. O que eu tenho aqui? Tenho um corpo qualquer, a massa do corpo é de 2 kg, atua sobre este corpo uma força de módulo 10 newtons. Então a força tem módulo igual a 10 newtons. Sabendo, e ele está em repouso aqui no início, né? Sabendo que gasta 5 segundos para percorrer 10 metros. Então teve um deslocamento aqui, ó, D, que foi igual a 10 metros. E o tempo que ele gastou para fazer esse deslocamento foi igual a 5 segundos. Tá pedindo para a gente determinar o trabalho realizado aqui, né? Então, o primeiro passo aqui será determinarmos a aceleração causada por essa força, para que, através dessa aceleração, nós possamos determinar qual é o deslocamento. Mas ele nos dá o deslocamento, tá muito fácil, né? Então, tem alguns dados a mais nessa questão, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o trabalho vai ser igual a força, que vale 10, o deslocamento, que também vale 10. A força e o deslocamento estão na mesma direção e no mesmo sentido, então o trabalho realizado aqui foi de 100 joules. Bem, vamos então com a nossa questão final. Questão 13, que 13 é galo. Sobre um corpo de massa 5 kg inicialmente em repouso, atua uma força F que faz variar sua velocidade de 20 metros por segundo em 4 segundos. Determine A, sua aceleração, B, o valor da força F, C, o trabalho realizado pela força F para deslocar o corpo de 6 metros. Então, vamos lá. Vamos separar primeiro os dados. 5 kg, né? Quilograma é uma unidade de medida de quê? De massa. Então, m igual a 5 kg. Sua velocidade, variar sua velocidade. Então, variar é ΔV, tá bom? Variação da velocidade é de 20 metros por segundo. 4 segundos, né? Segundos é a unidade de medida de tempo. Então, 4 segundos. Agora vamos começar a brincar, né? Letra A está pedindo o que? A aceleração. A aceleração é determinada como sendo ΔV dividido por ΔT. ΔV é 20 segundos, o intervalo de tempo ele deu como 4 segundos. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a letra B agora. O valor da força F, né? Bem, nós temos que a segunda lei de Newton me dá aqui força igual a massa vezes aceleração. Então, a força vai ser igual a massa, que vale 5 kg, vezes a aceleração, que eu acabei de calcular, que também é 5, mas é metros por segundo ao quadrado. E eu vou ter que 5 vezes 5 é 25. Então, o módulo da força será de 25 newtons. E por fim ele nos pede o trabalho realizado pela força, né? Então, letra C. Sabemos que o trabalho é igual a F vezes D vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, o trabalho aqui neste caso vai ser igual a 25. Ele falou que o deslocamento ali vai ser de 6 metros no início da questão, né?
falou aqui, ó, no final, na verdade, para deslocar o corpo 6 metros. Então, esse 6 é o deslocamento. Então, 6 vezes o cosseno de 1, né? Porque a força de deslocamento nesse caso está apontando na mesma direção. 6 vezes 25 vai dar 150. Então, o trabalho é igual a 150 joules de energia. Então, muito obrigado por ficarem até aqui, meus queridos alunos, e passem bem.